E aí, Naval na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais maravilhosas que Deus deu para nós, que nos deu o direito de acessar, que é a graça de Deus. Talvez quando você ouve a palavra graça aqui, você não entenda muito bem o que é essa graça. Como assim graça? Quando fala que Deus dá a graça. Bom, vamos lá. Pensa no seguinte, você dando uma coisa para alguém de graça. Pensa aí, ó, que uma garrafinha de água, eu pego e dou isso aqui para alguém de graça. Presta, presta atenção na palavra, de graça. Essa pessoa mereceu receber essa garrafa? Ela mereceu? Não, mas eu a dei de graça. Eu a dei por quê? Porque eu quis. O motivo não importa. Eu a dei de graça. Eu a dei porque eu quis. Eu a dei sem motivo mesmo. E a graça de Deus é justamente isso. A graça de Deus é receber sem, sem merecer. A graça de Deus diz respeito a isso. Jesus Cristo ele morreu na cruz, ressuscitou, fez o sacrifício, findou o Antigo Testamento, criou um Novo Testamento. E pela graça a gente é salvo. Basta você somente crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar e está salvo. Ah, Pedro, mas não é bem assim. É sim. É. Mais para frente, depois de salvo, aí a gente tem outros caminhos além para percorrer. Mas assim você é salvo. E assim a graça, o favor imerecido, ele nos atinge. Mas a graça vai muito mais além do que isso que eu estou falando aqui. A graça de Deus, ela é uma coisa extremamente... Eu fico falando esse negócio que é até besta, eu fico falando, é forte, é forte. Mas é uma coisa extremamente forte. Porque, poxa, a graça de Deus é quem vai te guiar no caminho. A graça de Deus é quem vai fazer as coisas para você no caminho. Por exemplo, vou te dar um exemplozinho aqui que eu gosto de usar da graça de Deus. Você conhece a história de Moisés. Mesmo que não seja toda, você sabe que ele passou com o povo de Deus, os hebreus, né? Por dentro do mar. Certo? Que Deus abriu o mar pela novela, por algum lugar você conhece. Deus abriu o mar e eles atravessaram no meio do mar, na parte seca. Isso foi a graça de Deus sendo representada. Vou nem dizer representada, é a graça de Deus agindo ali. Porque a graça de Deus, ela fala o seguinte para você. A graça de Deus, ela vai falar o quê? Ela vai falar assim para Moisés. Moisés, vai para frente do mar vermelho. Estende a tua vara e eu vou abrir o mar. Bom, a graça, ela faz 95%, 99% das coisas. Porém, você tem que fazer a sua parte. Então, a graça de Deus diz respeito a uma colaboração conosco. Ou melhor, a gente, na verdade é isso, a gente a colaborar com ela. Então, se ela fala para você ir para a frente do Mar Vermelho, vai para a frente do Mar Vermelho. Mas ela fala que vai abrir o mar, aí você fica desacreditando? Bom, então nada vai acontecer. Porém, se você for como ela falou, ela vai abrir o Mar Vermelho. Eu já passei por várias coisas na minha vida pela graça de Deus. Desde que eu saí da minha cidadezinha pequenininha que eu morava, eu já fui para mais 2 cidades. E todas as 2 cidades que eu fui, foi pela graça de Deus. Por quê? A graça diz respeito a você caminhar nos caminhos do Senhor. Caminhar para que Ele batalhe por você. Sabe quando Jesus fala assim, ó, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? E é verdade. Ele nos dá inúmeras oportunidades. Ele nos dá inúmeras chances que, claro, se você fica desperdiçando, você fica parado na vida. Porém, se você
Agarra uma dessa oportunidade. Se você agarra a oportunidade de andar no caminho que ele te deu para caminhar, para percorrer, olha, eu vou te falar, ele vai fazer tudo por você, tudo para você. Aí você pode ficar pensando assim, mas isso aí que você está falando é de modo literal, não é realmente o que vai acontecer, mas vai, é sério, pela minha experiência com Deus, por tudo que eu já passei com Ele, tudo o que eu vivo hoje, onde eu estou, e a cabeça que eu tenho, é porque Deus, Ele fez quase tudo por mim. Eu tive que fazer a minha parte, claro, mas Ele fez a maioria. Olha só o que aqui fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9. Isso aqui eu quero que você ouça e ouça com muita atenção para você entender o que eu quero te dizer. 9. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Nisto agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerra. Essa aqui já é outra parte. Mas lendo aqui só a primeira parte aqui, para você receber isso que eu quero te dizer. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro da terra, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Quando a gente fala de graça e quando a gente fala de andar no caminho de Deus, diz respeito ao coração. Porque o cérebro ele só quer as coisas fáceis. Ele quer descansar, ele quer poupar energia. É isso que o cérebro faz. Porém, o coração, ele nos guia pelos caminhos da vida. Claro, se o seu coração não estiver sujo. O primeiro passo é conhecer Jesus. E a partir daí, aquela graça que te salvou, essa graça vai fazer com que você seja guiado. Guiado, que você aprenda, que você passe por novas experiências, para daí você ir se moldando em novos caminhos. E tudo que Deus quer de nós é um coração humilde perante Ele. É um coração sincero. É um coração que não se deixa sujar pelas coisas do mundo. E quando eu falo sujar pelas coisas do mundo, é até as coisas que você pensa que não é. As coisas que você pensa que não são. Por exemplo, aquele sonho que você tem de comprar sei lá o quê, de fazer sei lá o quê. Bom, eu tinha uns sonhos desses também. Porém, eu vi que isso de nada valia. Que era só coisa da minha cabeça, coisa que eu ouvi dos outros e que não ia me acrescentar em nada. Então eu resolvi deixar esses sonhos para lá. Para deixar o meu coração, como nós lemos em Provérbios, o coração reto diante de Deus. O coração reto diante de Deus quer dizer o quê? É um coração que não se desvia dos caminhos que Ele deu para percorrer, que não se desvia do chamado que Deus te deu, ou seja, das coisas que você tem que fazer por Ele, para Ele. Não é nem por Ele, mas é para Ele. É pelas pessoas, para Ele. Um coração reto, que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas que olha somente para a frente. E essa frente, esse caminho, é o próprio Deus. Olhar para Deus é andar no caminho e percorrer aonde Ele te der para percorrer é estar reto em todo o caminho que Ele te deu. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Se você tem um coração reto diante de Deus, se você o obedece e anda nos caminhos onde os fardos são leves, onde o jugo é suave, os caminhos dele, pode ter certeza que não é mais você que vai batalhar as suas batalhas, mas é Deus que vai batalhar as suas batalhas por você. Aliás, as batalhas são dele, né? Você só está exercendo o que ele te deu para fazer. Por exemplo, Deus me mandou... isso acabou de acontecer na minha vida. Acabou de acontecer. Deus me mandou gravar vídeos e eu estava penando muito para gravar os vídeos. Esses vídeos aqui você está vendo.
Mas de uma semana para cá, acho que faz mais de uma semana, na verdade, eu tô gravando vários vídeos. Tô até adiantando vídeo, gravando 3 vídeos por dia, por aí vai. E vou soltando aí durante os dias, né? Deus, ele falou para mim fazer isso. Tem motivos e circunstâncias e tudo mais. E isso faz mais de 2 anos. E eu tô fazendo isso só agora, com consistência, não por motivação, não por um simples querer, mas por uma decisão de escolher caminhar nos caminhos que ele deu para mim. E os caminhos dele exigem que eu fale aqui com você também, da minha experiência, das palavras que ele me dá para falar, de todas essas coisas. E acredita, foi só entrar nos caminhos dele que a minha vida já começou uma reviravolta. E muita coisa já está mudando. Porque eu parei de andar em looping. Porque mesmo que a gente ore, mesmo que a gente vá na igreja ou em qualquer outro lugar para buscar a Deus, se você não caminha nos caminhos que Ele te deu para caminhar, não é os caminhos dos outros não, porque às vezes as coisas que os outros estão fazendo são boas. Aquilo que a intenção do seu coração também é boa. Porém, se não é caminho que Deus te deu para percorrer, seus caminhos continuam sendo maus. O único caminho que não é mau é o caminho que Ele te der para percorrer. Estou repetindo isso aqui várias vezes, que é para ver se entra no seu coração. Porque todos os nossos caminhos são maus. Lembra daquele louvor do Fernandinho que fala assim, ó: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau. E depois ele fala o quê? Guia-me por teus caminhos. Os caminhos que não são dele, por mais que a gente tenha boa intenção, esses caminhos e as coisas que a gente vai fazer não vão ser contabilizados para Deus. A fé sem obras, ela é morta. Se a gente quer fazer obra para Deus, não tem como fazer essas obras se não for pela fé. A fé no quê? A fé no chamado que Ele te deu. A fé na visão que Ele te deu. A fé onde Ele te chamou para percorrer. A fé daquilo que Ele te chamou para fazer. Se você está caminhando naquilo que Ele não te mandou fazer, você não está andando pela fé. E as suas obras são más. A fé sem obras, ela é morta. Uma liga a outra. Se você fizer a obra que não é da tua fé, como é que você está agradando a Deus? Pois a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você age sem fé, simplesmente porque algo que você quer fazer, que você acha que tem que fazer, aí na sua cabeça, e Deus não te chamou, como é que você quer agradar a Deus? A obra antecede a fé. Ou melhor, a fé antecede a obra é depois da fé. Tenha fé e depois pratique. Esse é o caminho, esse é o chamado. Deus é todo poderoso. Deus, ele é extremamente forte. E assim que você começar a obedecer o chamado que Ele te deu, e se Ele não te deu nenhum chamado ainda, fica com a frase que Ele nos deu aqui nos vídeos que a gente está gravando, que é no governo da sua alma que você encontra o propósito. Se você quer ter o propósito de Deus, ter o acesso a isso e ter acesso à graça, primeiramente você tem que governar a sua própria vida, pois se Ele te dá uma obra para fazer, você tem que governar sobre aquela obra, administrar aquela obra que Ele te der. Portanto, primeiramente, administre as coisas que você tem em mãos, para que Deus, como um bom investidor que Ele é, invista em quem realmente faz,
Não em quem quer só ficar falando, eu quero servir ao Senhor, eu quero praticar a tua obra, eu quero fazer alguma coisa por ti. Deus, ele não vai te chamar, Deus não tem dó dos outros. Ele tem misericórdia, mas dó não. Tem dó não. Então começa a fazer despretensiosamente, começa a fazer por você primeiramente, que aí Deus vai olhar e vai ver se realmente é bom investir em você. Beleza? O que é que tá te faltando ainda para a graça de Deus te alcançar? Tira as coisas que te afastam da graça, que te afastam de Deus. E faz as coisas que vão te aproximar da graça. As coisas que vão te aproximar da graça são as suas coisas. Faz as pequenas coisas. Faz o que deve ser feito, que já está no seu coração aí. Pois Deus, o mínimo que seja, Ele deixa, nem que seja um pingo, mas Ele deixa um pingo de instrução no seu coração. Você sabe o que você tem que fazer. Para com isso, você sabe. Então começa a fazer isso. Começa a exercer o que você tem no coração. E Ele vai te dar mais graça, Ele vai te dar mais instrução, Ele vai te dar tudo que é necessário para você percorrer os caminhos dele. Tudo bem? Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro da terra. Ele está caçando gente. Tem pouca gente demais. E tem graça suficiente para mim, para você. E mesmo se toda a terra, por todas as gerações, tivesse usado da graça, ainda teria de sobra para mim e para você. E sabe o que acontece? Nessa geração, a graça que era para milhões de pessoas, às vezes está em poucas pessoas, pois poucas pessoas entenderam como acessar essa graça. Se você sabe como é que acessa a graça, o próprio versículo aqui continua nos dizendo, olha só, para mostrar-se forte no lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Um coração perfeito não é um coração que não erra, pois nós somos seres humanos, a gente vai errar, mas o coração perfeito é aquele que não fica no erro, que não fica remoendo no erro, que não fica... Se desviou do caminho que Deus deu, se andou para a esquerda ou para a direita, se olhou para outro lugar, ele volta e continua o caminho. Caiu, sacode a poeira das mãos, sacode a poeira dos joelhos e volta para o caminho. Já era. Esse é um coração perfeito diante de Deus. É um coração que quer cumprir a todo custo. Seja qual for o custo, ele vai cumprir a todo custo o caminho que ele deu para percorrer. E lembra, no caminho você vai ter que andar por ele. Porém, Deus, ele faz todo o resto. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir aonde ele te chamar. Tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a graça de Deus. Isso é só uma face da graça. E eu queria te falar mais ainda sobre essa graça de Deus. Essa graça que é abundante e que eu estou colhendo dela agora. E que eu quero que você colha também. Então, se isso tocou no seu coração, se você sentir também no seu coração, comenta aqui embaixo alguma coisa. Gostou do vídeo? Comenta aí embaixo. Porque isso nos ajuda. Sabe em que isso nos ajuda? Quando fala nos ajuda, é ajudar a mim, a você, ao Senhor, ao propósito, ao caminho que Ele nos deu. Porque quando você faz isso, curte, comenta, compartilha, o algoritmo do próprio YouTube aqui entende que o vídeo é relevante e ele acaba entregando esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas vão se encontrar com essa mensagem. Então, vamos colaborar com os caminhos dele? Abençoado é aquele que abençoa os caminhos de Deus. Grande dia é o dia de hoje. Grande dia. Um dia de fazer a vontade de Deus. Um dia de compreender o que Ele tem para nós. E um dia de praticar o pinguinho que Ele já colocou no nosso coração. Tamo junto. Até depois do fim. E lembre-se, Deus, Ele é um Deus furioso. Pensa Deus irado lá do céu, olhando de um lado para o outro da terra.
para fazer, para se mostrar forte, em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Olha só isso é lindo demais. Para se mostrar forte no lugar. Então, o que você iria fazer, que você iria exercer de força, Deus vai fazer no seu lugar. Só coloca seu coração perfeito diante dele, que nada vai te parar, pois, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém é mais forte que ele, ninguém pode mais que ele. Ele é tremendo e ele é o Todo-Poderoso. Guarda isso no seu coração, que as coisas vão mudar para você. Tchau, tchau. Até a próxima.